Olá, meu quarto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Então, mais uma aula de português na parte de gramática, né? Hoje nós vamos praticamente finalizar, né, a parte de gramática desse módulo e vamos falar da acentuação de palavras proparoxítonas, vamos falar de variação linguística geográfica, vamos falar de palavras terminadas com ei, ai, ou, e vamos falar dos verbos de enunciação. Olha que legal, tá? Então vamos lá, começando falando da acentuação de palavras proparoxítonas, só fazendo um retorno, recapitulando lá o que a gente tinha estudado na outra aula. Proparoxítona é uma palavra cuja sílaba tônica, o que é sílaba tônica mesmo? Quem lembra? Sílaba tônica é aquela que é a mais forte na palavra, não é isso? Então, proparoxítona é a palavra cuja sílaba tônica é a antepenúltima, não é isso? Então, ó, aqui nessa parte do nosso texto, tem várias palavras. E essas palavras todinhas que estão aqui são proparoxítonas, tá? E se você reparar, é muito interessante a regra da língua portuguesa, porque a regra é clara, né? Já dizia o nosso Galvão Bueno, né? Trazendo para o nosso português, a regra é simples. Toda palavra proparoxítona é acentuada. Sempre vai ter acento. Se ela for proparoxítona, ela terá acento. Esse acento, ele pode ser o agudo ou ele pode ser o circunflexo, tá? Mas sempre terá. E aqui do lado eu coloquei um lembrete muito legal, porque eu achei importante colocar. Assim, a gente sempre faz as atividades de produção textual, tem a matéria do livro, vocês estão sempre escrevendo e é importante a gente não cair nesses erros, tá? Então, ó, acento não é enfeite. Um acento muda tudo. Então, tá aqui uns exemplos de palavras que, se você não acentuar, é uma outra palavra completamente diferente. Então, ó, baba, o que é baba? Ainda aqui a baba. Com acento vira babá, a pessoa que cuida de uma criança, né? Enfim. Carne, carne de comer. Se você colocar um acento, vira carnê. Carnê é aquele, né, um livrinho onde você tem as prestações que você está pagando em um determinado produto. Pais, meus pais, seus pais, né? A mamãe e o papai, responsáveis. Se eu colocar um acento, vira país, nosso país, Brasil. Camelo, o animal, né? Um animalzinho muito fofo até. Camelô, se eu colocar um acento circunflexo lá no O, vira o quê? Um vendedor de rua que vende, né, todo tipo de produto. Bebe, beber, né? Beber água, beber refrigerante. Ele bebe água. Se eu colocar um acento, vira bebê, bebezinho, neném. Sabia. Você sabia que nós temos que estudar muito português? Ó, sabia, é um verbo. Se eu colocar um acento, vira sabiá, ou seja, um passarinho muito simpático. Cágado, ó, cágado é um tipo de... muita gente confunde com tartaruga, né? Mas na verdade tartaruga é só a marinha. Cágado é um animal que vive, né, na terra também. Se eu tirar o acento, vira, viu o quê? Cagado, né? Depois, coco, a fruta, e se eu colocar um acento circunflexo, vira o quê? Cocô, ou seja, o número 2. Então, o acento muda tudo na palavra. Então, para a gente poder lembrar que é preciso conhecer as palavras e saber que os acentos têm que ser colocados no seu lugar certo. E também não ser retirados. Ele não pode ser colocado a mais nem a menos, né? Professora, mas como é que eu vou saber, então, quais as palavras que são acentuadas? Gente, isso é leitura. É leitura, ler todo tipo de livro, gibi, estar sempre em contato com a escrita, que aí sim você vai impregnando, vai sabendo cada vez mais, tá bom?
Vamos seguir agora para a variação linguística geográfica, né? Isso significa, gente, que existem lugares do nosso país, que é um país imenso, né, de várias culturas, de várias crenças ali diferentes entre os estados, entre as regiões, e nada mais justo de ter uma maneira de falar diferente. Então, aqui no livro, tem mostrando aqui 3 exemplos, que é o exemplo da muriçoca, né, que lá no Pernambuco é chamada de muriçoca, mas para nós é pernilongo, mosquito, né? Bombom, que é lá no Acre é chamada a nossa bala, para nós é bala, para eles é bombom. E em Minas Gerais, o pãozinho é chamado pão de sal, para nós aqui é chamado como? Pão francês, né? E aí vai ter também a questão de sotaque, né? O sotaque é uma maneira de falar as palavras com um ritmo diferente, né? Então, aqui ó, tem 2 exemplos. O não sei, do carioca, e o sei não, do nordestino, né? Então, ó, palavras com I, A e O. Por que é importante falar sobre isso, gente? Porque, infelizmente, acontecem uns erros aí de escrita, né, da ortografia da língua portuguesa, quando você quer colocar um I a mais, né, um a menos. Então, tem a escrita correta. Então, vamos dar os exemplos aqui, ó. Caixa, ó, I e o X, tá vendo? Caixa. Chuveiro, tesoura, ó, I, A e O. Agora, rapaz, eu não falo rapaz. Às vezes a gente acaba falando, mas a gente não escreve rapaz com I, é rapaz. Mesma coisa, bandeja. A gente não fala bandeja. Eu já vi gente escrevendo isso, tá errado, é bandeja. Depois, cebola, não existe cebola, é cebola, tá? Então, isso aqui é só uma comparação para a gente entender que não se pode escrever errado, tá? Então, não coloquem I aonde não existe, tá? Então, ao escrever palavras como essas, não devemos acrescentar ou retirar as vogais, porque tem a hora certa de colocá-las. Ah, professora, mas como que eu vou saber? Mesma coisa que eu falei anteriormente. Para saber a acentuação, eu tenho que ler, eu tenho que conhecer as palavras. Então, a leitura é sempre muito importante da gente se trabalhar, tá? E, por último, os verbos de enunciação. Então, isso aqui é super fácil da gente entender, porque verbos de enunciação são verbos que introduzem a fala dos personagens. Então, vamos dar o exemplo que vocês vão entender direitinho, ó. Mosquitos com lanternas. Por causa do calor, um hóspede abriu a janela do quarto de hotel. Porém, vários pernilongos começaram a entrar, tirando o sossego do homem. Então, ele ligou para a recepção e esbravejou. 2 pontos. Tá vendo esse verbo esbravejou? Isso é um verbo de enunciação. Tá indicando que ele vai falar uma coisa logo depois. Aí o que ele disse? Ó, meu quarto está cheio de pernilongos e não posso fechar a janela com esse calorão. Aí vem outro, ó. Pensativo, o recepcionista sugeriu. 2 pontos. Tá vendo, ó? Sempre os verbos de enunciação, eles vão estar antes desses 2 pontos, porque os 2 pontos estão indicando que vem um diálogo, vem uma frase, tá? Então, ó, os verbos de enunciação tem aqui nesses exemplos e também tem um exercício aí no livro para vocês fazerem, tá? Então, vamos fazer essas páginas aqui do livro direitinho, seguindo o mesmo raciocínio de matemática, não precisa de uma vez só fazer tudo, vocês vão fracionando esses exercícios, tá? Porque essa correção é só na outra semana, então vamos fazer devagarzinho para não cansar, mas vamos ter responsabilidade de todo dia executar uma certa parte desses exercícios aí do livro para a gente não ficar atrasado, tá bom? Grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.